Vamos lá. Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Jesus de Nazaré, da cidade de Paranaíba, Mato Grosso do Sul, Brasil. Então vamos fechar os nossos olhos, acerenar os nossos pensamentos, as nossas mentes, corações, e rogar a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, aos abnegados trabalhadores espirituais, rogamos a presença, a proteção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdão as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis entregue às tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, da espiritualidade superior, que se faz presente, damos por iniciada a nossa reunião pública desta noite. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos. Germano, pega um copinho de água para mim, por favor. Então, vamos lá. Mais uma vez, aqui nós nos encontramos para a nossa reunião. É uma alegria. Pega a torneira. É uma alegria, né? Graças a Deus, aqui estamos para recarregar as nossas energias, para energizar, né? Harmonizar-nos. E também aqui nós viemos para receber tratamento espiritual. Então, que todos nós possamos estar receptivos, alertas, atentos aos ensinamentos de hoje que aqui nós receberemos. Todos nós que frequentamos uma religião, que frequentamos o centro espírita, estamos aqui com o fim de nos evangelizar, de aprender as lições do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, à luz da imortalidade da alma, à luz da reencarnação, para que possamos melhorar os nossos corações, desenvolver os nossos sentimentos. Então vejamos, do Livro dos Espíritos, nós estamos estudando já o capítulo 2 dos elementos gerais do universo. Então nós vamos aprender, já aprendemos sobre Deus, e agora nós começamos a refletir um pouquinho sobre a matéria. Vamos estudar um pouquinho sobre a matéria. Então vamos lá, só um minutinho, deixa eu só aqui organizar o celular. Aí. Então, estamos vendo sobre a matéria, a pergunta 22. Se quiser estudar em casa, né? É essa pergunta que estamos vendo. Define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável, impenetrável. São exatas estas definições? Então, ele está perguntando, está falando que a gente pode definir a matéria, aquilo que tem extensão, né? Aquilo que aonde a nossa vista alcança, né? O que é capaz de impressionar os nossos sentidos. Nós temos 5 sentidos. Ou nós enxergamos, ou nós ouvimos, ou nós palpamos, ou nós sentimos o cheiro, né? Então, tudo aquilo que o nosso sentido pode entender. E o que é impenetrável? Então, ele está perguntando se isso são definições corretas, exatas, né? Será que é exatamente só isso que define a matéria?
Aí ele diz: do vosso ponto de vista, elas o são. Porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil, que nenhuma impressão vos cause aos sentidos, contudo é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Boa noite, Anaíra, Natália, Divino, todos que estão aí nos acompanhando pelo Facebook. Então ele diz que do nosso ponto de vista, se nós formos observar, esse é o conhecimento que a gente tem. Então nós vamos dar um conceito para ela dentro daquilo que a gente conhece, daquilo que os nossos sentidos percebem. E aí ela diz assim: a matéria existe, existem outros estados que nós ignoramos. Quais são os estados que a gente conhece? Né? O sólido, o líquido e o gasoso. Mas existem outros estados que a gente nem capta, nem percebe. Olha o ar, a gente vê o ar? Não vê o ar, e no entanto ele está aí. E aí ele fala que ela pode ser etérea e sutil, e nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Boa noite, Lei. Então, assim, ela pode ser, a matéria pode ser grosseira, densa, compacta, e pode ser etérea, sutil, tipo ar, que a gente não, os nossos sentidos, o da visão a gente não vê, né? Como que a gente sente o ar? Sente porque é uma brisa, é um vento, né, que bate em nós. E a gente sente aquele frescor, sente os nossos cabelos movimentar, sente a nossa roupa se movimentar, né? O ar, quando o vento vem e empurra esse ar, então a gente sente ele. Se ele é frio, se ele é quente, né? Então, muitas vezes existem matérias que ainda o nosso sentido não capta. A gente não consegue expressar, definir, não conhecemos, mas existe. Mas ela está aí, a matéria. Então, para vós, porém, não seria. Então, o que a gente pode entender aqui? Que nós definimos aquilo que a gente tem o conhecimento. Se o conhecimento é limitado, é aquilo ali que é a extensão, que é a amplitude do que eu percebo, do que eu entendo, do que eu vejo, né? Vamos supor assim, nós temos o olhar de quem? O olhar de uma criança. Como que é o olhar de uma criança? Aí nós temos o olhar de um adolescente. A gente pede para a mesma coisa, cada um falar o que vê, o que percebe. E depois nós temos o olhar de um adulto. Então a gente vai tecer conceitos daquilo que a gente conhece e entende, né? Então, muitas vezes ainda nos é limitado, ainda a gente não sabe tudo, não conhece tudo. Então, muitas vezes a gente ainda não sabe, né? É como a criança que ainda não vê e não entende. O adolescente vê, consegue descrever aos poucos. O adulto vê e consegue descrever mais. E o cientista, o estudioso, muito, muito mais, né? Então, vamos lá. Então, vamos ver o Evangelho. Que lição evangélica nós podemos levar para casa conosco? Quais ensinamentos para reflexão, para a nossa vida durante a semana? Toda semana nós viemos ao Centro Espírita, nós viemos a esta religião bendita, maravilhosa, e toda semana a gente ouve uma parte do Evangelho, um ensinamento, e que esse ensinamento, durante a semana, todos os dias, possamos refletir nele. O que esse ensinamento pode fazer de bom? E nós estamos estudando o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. A reencarnação fortalece os laços de família,
ao passo que a unicidade da existência os rompe. Nós estamos no item 19. Então, vai falar mais alguma coisinha sobre a reencarnação. Vocês me desculpam, mas tosse quando vem ninguém segura, né? Então, vamos lá. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Então, a união, a afeição que existe entre os familiares, a família, o pai, a mãe, os filhos, irmãos, marido, mulher, né? Netos, bisnetos, genros, noras. Então, tudo isso faz o quê? Nos une. Nós somos uma família. E essa união, nós temos o quê? Afeição. Às vezes, tem afeição por um, às vezes menos pelo outro, às vezes não tem afeição nenhuma por algum desses familiares, né? Dessas pessoas que estão unidas ali como família. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Então, a gente já viu muita gente falar, né? O que nos une? O que nos atrai? O que nos liga ali na família? Aqui ele diz, né? O caráter. Se você tem um caráter bom, você vai ligar com quem tem caráter bom também. Se é uma pessoa sem caráter, ela vai se ligar com quem? Com pessoas sem caráter, porque é a lei de afinidade. E aí a gente fala, né? Do caráter, nós falamos dos gostos. Gente, eu não tenho nada a ver com esse meu irmão. Meu irmão gosta disso e eu gosto daquilo, totalmente diferente. Eu sou de um jeito, ele é totalmente diferente. Parece que a gente nem é do mesmo pai e da mesma mãe. A gente já ouviu falar isso, né? Então, assim, outra coisa que aqui ele fala, e pendores. Então, os pendores. Então, o caráter, os gostos e os pendores. O que é pendor? Você pende para aquilo. Eu tenho um pendor. Eu sou honesto. Eu tenho um pendor, eu sou desonesto, né? Então você pende, você tem aquela afinidade com várias coisas, a gente pode ter, né? Então, e aqui ele está falando que muitas vezes, aqui ele fala, tá? Peraí, eu me perdi aqui no local, na folha, a folha saiu do lugar. Aqui, assim, aqui. Então, quando a gente fala e a gente percebe que tem vezes que não tem afinidade, porque o meu caráter é um, o do meu irmão é outro, do meu pai é um, o meu é outro, da minha mãe é um, o meu caráter é outro, eu gosto de uma coisa, ele gosta de outra, então a gente não tem afinidade. Então, quando não tem essas afinidades de caráter, de gosto e de pendor, nenhuma semelhança a gente tem com esses parentes mais próximos. Você percebe que é totalmente diferente, não tem nada a ver. Você fala assim, meu Deus, parece que eu não sou dessa família. Meu Deus, parece que ninguém aqui eu tenho afinidade, né? Então, ele diz assim, dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Então, quando a gente acha, né, que tem alguém ali na família que é tão diferente de todos, é muito diferente. Então, aí a gente até pensa que não é da família. Aí ele ainda diz assim, dizendo isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações,
de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Então, muitas vezes, Deus permite que nas famílias venham pessoas de caráter diferente, gosto diferente, pendor diferente. Existem pessoas estranhas, diferentes ali naquela família. E tem dois objetivos aqui, falou, né? Um objetivo dessas pessoas estar ali tem um duplo objetivo, né? Os dois. Ele fala, um deles é para servir de prova para uns e para outros ele é um meio de progresso. Então, aquela pessoa que não pensa igual nós, que não tem afinidade conosco, que é do contra, que cria confusão, que só dá trabalho. Muitas vezes é uma prova para nós, é uma provação, porque você conviver com pessoas que não pensam da mesma forma que você é muito difícil. Pessoas que só te apontam o dedo, pessoas que só te recriminam, isso é muito difícil, né? Então, isso é uma prova. Deus sabe o porquê dessa pessoa estar ali conosco, sendo do contra, dando trabalho, criando confusão, né? Tem uma razão de ser. É uma prova, isso é uma prova. A gente está passando a prova da paciência, a prova da resignação, né? Estamos ali, passando por um teste, uma prova. Será que a gente vai vencer ou será que a gente não vai vencer? Será que nós vamos ser reprovado? A gente vai brigar, nós vamos ficar de mal, vai acontecer coisas muito graves. Como que será que vai acontecer, né? Isso tudo vai depender de quem? De nós, de como a gente vai comportar perante essas pessoas, né? Então, nós temos que estar atentos quando a gente percebe que dentro do lar nós estamos em provações. A maioria dos lares, as pessoas que estão ali reencarnadas, é uma ou outra que tem uma afinidade muito grande. A maioria está em provações. A maioria está ali para fazer as pazes, para se amar, para se perdoar. Estamos ali por outros objetivos, da reconciliação, né? Boa noite, Mara, seja bem-vinda também. Então, aí ele diz assim, né? Assim os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons, e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. Então, ali, naquele lar, naquela família, Deus permite que essas pessoas más reencarnem junto ali, né? Nós tivemos entendimento noutra vida, agora precisamos reencarnar, precisamos estar juntos para reconciliar, para fazer as pazes. Tudo que a gente faz é o que volta para nós. Se temos um filho difícil, é porque a gente desencaminhou esse filho difícil. Então, hoje esse filho difícil está no nosso lar para quê? Para ver o bom encaminhamento dele no caminho do bem. Então, é para a gente fazer diferente. E é só o amor é que transforma. Briga, grito, pancada, muitas vezes não transforma, não educa. Às vezes as pessoas ficam com medo, não faz, mas elas não se transformam. Então precisa do amor, da paciência, da compreensão, né? Para que os espíritos, as pessoas reencarnadas possam evoluir. Eu fico pensando nós, se pensarmos em nós. Quando as pessoas, a gente erra, quando nós erramos, quando nós fazemos uma coisa grave, muito triste, de que a gente precisa? A gente não precisa que ninguém passe a mão na cabeça da gente,
e fala que tá certo. Não, não precisa disso. O que a gente precisa? De uma mão amiga que nos levante e que nos ajude a acertar os passos novamente. Se os nossos passos estavam no caminho do erro, então alguém vir, puxa-nos pela mão e ajuda-nos a seguir um caminho diferente. E para uma pessoa fazer isso com a gente, conosco, ela tem que nos amar. Porque se não tiver o amor, se não tiver a dedicação de alguém para nos conduzir no caminho do bem, no caminho certo, é muito difícil de você acertar os seus passos no caminho do bem. A gente erra, cai novamente, levanta, né? E continua naquele erro sempre. Até que chegue alguém, que venha alguém com amor a pegar na nossa mão e nos ensinar diferente. Não, vamos fazer desta forma diferente. Vamos ver se assim dá certo? Aí a gente tenta, cai, levanta, cai. Até que uma hora a gente aprende a firmar os passos no caminho do bem. E aí nós deixamos o erro para trás. E aí nós evoluímos. Então muitas vezes Deus permite que pessoas desequilibradas, desarmonizadas estejam conosco no nosso lar. Mas a gente tem que entender que ninguém é vítima. Ninguém é vítima. Muitas vezes a gente pensa que o outro que é o errado. Só que se a gente for analisar, prestar muito atenção, quem deu o primeiro passo no erro fomos nós. Quem que deu a primeira pedrada, quem jogou a primeira pedra fomos nós, né? Quem que fez o erro com a pessoa fomos nós. E agora ela está assim e nós temos que ajudá-la a se reequilibrar, a se reerguer. Então não podemos, nós espíritas sabemos da lei da reencarnação. Então não adianta a gente ficar revoltado, achando que é vítima. É coitadinho, ninguém é vítima, ninguém é coitadinho. Todos estamos nos lugares certos, com as pessoas certas, no planeta certo, na cidade, na casa certa que a gente precisa estar, né? Para quê? Para que ali a gente possa acertar os passos, corrigir esses passos no bem, né? Deixar de fazer o erro e encaminhar os passos no bem. O caráter dele se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. Então, muitas vezes, esses espíritos que estão conosco, ou nós, vamos pensar em nós também. Eu sou um espírito mau, eu sou um espírito com erro. E às vezes tem uma pessoa na família mais equilibrada do que nós e que está ali para nos dar a mão e nos ajudar a acertar os passos no caminho do bem, né? Então essas pessoas, o amor, a paciência, o falar, o ensinar, o estar presente na nossa vida é uma luz. É uma luz que nos aquece, que ilumina-nos à nossa volta. Com o passar do tempo, a gente vai até gostando da presença dessa pessoa, vai abrandando, né? Esse ódio, isso tudo vai abrandando. É o que ele diz, o caráter dele se abranda. É por isso que tem aquele ditado, tem que andar com gente melhor do que nós. Se a gente andar com gente de má vida, de erro, o que pode acontecer? A gente também pode ficar de má vida e em erro, né? Muitas vezes, agora, se eu estou com essas pessoas com o objetivo de ajudar, de reerguer eles, tudo bem. Mas quantas pessoas boas aparecem na nossa vida para dar a mão, para ajudar, para nos reerguer? São muitas pessoas. Nós temos que olhar o outro e olhar-nos também. Colocarmos no lugar do outro,
Se fosse eu um desequilibrado, um doente, precisando de ajuda, precisando de alguém para tomar conta, para dar exemplos bons, ia ser maravilhoso. Imagina quando a gente está cercado por pessoas muito desequilibradas, é muito difícil. Quando estamos cercados por pessoas boas, caridosas, bondosas, é maravilhoso. A gente, quando estamos com pessoas boas, a gente tem força para querer melhorar, tem força para fazer o bem. A gente muda, a gente quer mudar, se transformar, porque aquele amor, aquele equilíbrio contagia, nos harmoniza. Então, assim como outras pessoas estão à nossa volta e faz conosco, nós temos que fazer com os outros. Nós temos que ser pessoas boas, caridosas, bondosas, né? A ajudar a fazer o bem para as outras pessoas. As pessoas têm que gostar de estar conosco. Quando nós temos uma palavra equilibrada, um pensamento harmônico, as pessoas sentem um bem-estar de estar conosco. Mas quando nós falamos da vida do outro, ficamos só apontando o dedo, mostrando defeito, muitas vezes as pessoas nem gostam de ficar junto de nós, né? Então, que possa servir para nossa reflexão. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Então, é desse modo que tem o que? Fusão, funde. A fusão, quer dizer, tá todo mundo ali junto, né? Tá junto, o bom, o mal, todo mundo junto. São diferentes categorias de espíritos. Então, tem espírito de toda categoria. Tem o maledicente, tem o vingativo, tem o que emburra, tem o que faz o mal, tem aquele que é vicioso e tem também aquele que é caridoso. Tem espíritos bons, né? Espíritos que quer sempre ajudar alguém, fazer favor, ajudar a pessoa a caminhar, né? Então existem essas pessoas. Então é uma fusão de espíritos, de categorias de espíritos diferentes. Tem espíritos aqui na espiritualidade reencarnado de graus diferentes. Estamos aqui para quê? Para ser ajudado por espíritos melhores que nós e para ajudarmos espíritos que estão com mais dificuldade do que nós. Então, nós temos que estar sempre atentos com esse olhar. Buscar pautar a nossa vida pelo equilíbrio, pelo que é certo, pelo que é correto, deixando dos vícios, ir acertando os nossos passos. Aquelas pessoas que nós percebemos que nós temos antipatia, vamos trabalhar, vamos fazer oração, vamos ter paciência. Vamos ter paciência, vamos ter resignação, né? Nós temos conhecimento espírita, nós temos já uma ajuda espiritual a nos envolver. Então, vamos ter paciência com essas pessoas, assim como nós necessitamos da paciência, da compreensão, do perdão das outras pessoas. Então, aqui finaliza. Então, nós vamos parar por aqui, né? Semana que vem a gente estuda mais um pouquinho e reflete mais um pouco. Por aqui, por essa lição do Evangelho, hoje já vai servir para nossa reflexão. À noite, quando nós deitarmos, fizermos a nossa oração, colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, é a hora de refletir. Como eu estou perante a minha família, as pessoas que me cercam, como que eu trato, né? Como eles me tratam. Então, nós temos que ir lutando para transformar, para mudar. Mudar a nossa situação para uma situação de mais equilíbrio, de paz, de amor, né?
e a todos que estão à nossa volta. O amor, a fala mansa, a boa educação transforma, né? Transforma. Isso aí a gente já dá para perceber, né? Que não adianta você bater, não adianta você gritar, descabelar. Isso não educa, né? Muitas vezes a pessoa fica com um pouco de medo, não faz naquela hora, mas faz depois, né? Então que todos nós possamos refletir na nossa vida, na nossa família, na nossa estadia aqui na terra, como que ela está, como que está caminhando. Vamos estudar o Evangelho. Nós estamos com a Feira do Livro Espírita lá no Parque de Exposições aqui de Paranaíba. Termina domingo à noite, às 10 horas da noite nós encerramos. Veio esse evangelho maravilhoso, ele é um evangelho com letras enorme, é bem grande. Veio o livro dos Espíritos também e veio o livro dos Médiuns. Ainda tem algumas obras sobrando. E a hora que terminar, o que sobrar das obras de Kardec, nós vamos adquirir aqui para o centro para poder, quando alguém precisar de um evangelho, quiser comprar um evangelho, nós vamos iniciar a nossa livraria aqui no centro. Aqui nós temos muitos livros, temos uma biblioteca de livros usados. Quem quiser pegar livros para ler, nós emprestamos, tá? Pode vir aqui buscar. E quem também tiver livros que não usa, fica parado, traz para o centro, vai ser útil para alguém, né? Do que a gente deixar os livros parados em casa. Então vamos lá, vamos refletir, vamos fazer as nossas vibrações. Nós vamos pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, que possa estar presente aqui conosco, no nosso centro espírita, nos lares, aonde as pessoas estiverem, aonde, Senhor, o seu pensamento conectar a Ti, a Jesus, a espiritualidade superior, que um anjo guardião possa ir ao lar de cada um de nós. Vamos pedir a Deus um passe espiritual em nós. Vamos ficar numa posição bem descontraída, sentados, os braços descontraídos, o corpo bem descontraído. Vamos receber um passe espiritual. Vamos ver um jato de luz vindo do alto. É uma centelha divina irradiando no alto da nossa cabeça, descendo pela nossa face, pela nossa mente, descendo pelo nosso tronco, por todos os órgãos. Enfim, que essa luz divina irradie sobre todo o nosso corpo físico e espiritual, que possamos receber energias novas. É como uma transfusão de sangue, energias divinas, harmonizando o nosso corpo de carne, o nosso espírito, o nosso perispírito. Acalma o nosso pensamento, Senhor. Acalma-nos, Senhor, os nossos corações. Dá-nos, ó Pai, a saúde, o equilíbrio da nossa mente, o equilíbrio do nosso perispírito, do nosso corpo de carne, que possamos receber as energias da saúde, sob as divinas vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça, em nome de Deus, Cristo, caridade. Vamos pensando nessas palavras, enquanto jatos de luz irradia na nossa cabeça, desce pelo nosso corpo, essa energia sai pelos dedos das mãos e dos pés.
harmonia, amor, verdade, justiça, em nome de Deus, Cristo e caridade. Rogamos, ó Pai querido, pelo nosso lar. Vamos abrir a porta da nossa casa. Jesus, Deus, o nosso mentor, o nosso anjo guardião está entrando na nossa casa. Vamos ver a sala, vamos ver os quartos, os banheiros, a cozinha. Vamos ver a despensa, o quintal, mais algum cômodo que houver. Toda a nossa casa está sendo visitada pelos bons espíritos. Estão fazendo uma limpeza. Agora nós vemos um fogo intenso queimando tudo. Aquele fogo igual o de Moisés, quando ele estava lá no deserto e viu aquele arbusto queimando. Um fogo que queima e não queima. É um fogo restaurador. Ele queima as energias, formas, pensamentos, tudo que estiver no nosso lar, larvas espirituais, tudo está sendo queimado. Vamos ver agora uma chuva vindo do alto, aquela água fria, límpida, derramando no telhado, passando pelo forro, escorrendo pelas paredes, limpando a nossa casa, Senhor, todo o ambiente do nosso lar. Vamos ver agora uma chuva de pétalas de rosas brancas caindo na nossa casa, derramando as pétalas por todos os lugares. Olhamos, o guarda-roupa está forrado, o chão, a cama, os móveis, está tudo forrado com pétalas de rosas brancas, pétalas perfumadas, orvalhadas, a nos envolver com a paz, o equilíbrio, a saúde, o amor. Rogamos, Senhor Deus, em favor da nossa família, os nossos pais, irmãos, esposo, esposa, filhos, genros, noras, netos, bisnetos, que toda a nossa família, Senhor, consanguínea, espiritual, seja alcançada pelas bênçãos da saúde, do amor e da paz. Acerena-nos, Senhor, acalma-nos, que tenhamos fé, confiança na sua providência divina. Te pedimos, Senhor, faz uma barreira magnética, uma cerca magnética em volta da nossa casa. Vamos ver na frente da nossa casa aquele muro, aquela portão que ali está, a palavra harmonia. Do lado, o outro muro cercando, amor. No fundo, verdade. Do lado, justiça. Nós fizemos um quadrado de proteção em volta do nosso lar. A harmonia, amor, verdade, justiça. E na frente da nossa casa, nós vamos fazer um triângulo e pensar na palavra Deus, Cristo, caridade. Deus subindo, Cristo, a outra parte, caridade, a parte de baixo do triângulo. Então vamos mentalizar mais uma vez a nossa casa, a harmonia, amor, verdade, justiça, em nome de Deus, Cristo e caridade. Vamos pedir a Deus pela nossa cidade, para todos que estão doentes, adoecidos da alma, adoecidos do corpo físico, passando provações e expiações em seus lares
ou nos hospitais. Que eles recebam, Senhor, forças, coragem, bom ânimo. Ampara eles, alivia suas dores, acalenta, Senhor, os seus corações. Que todos possam receber, que todos os lares sejam alcançados. Paranaíba, o nosso estado de Mato Grosso do Sul, o nosso Brasil, o nosso planeta Terra, que possamos ver de fora do planeta estamos, observando o nosso planeta e vemos um jato de luz irradiando todo o nosso planeta, envolvendo a todas as criaturas, a todos os reinos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas o banquete do amor na presença dos meus adversários. Unges com o óleo a minha cabeça. O meu cálice transborda de júbilo. Certamente que o bem, a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. Viverei por longos anos e habitarei a casa do Senhor por longos dias. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior por todas as bênçãos recebidas. Passaremos agora ao passe. Então vamos lá, irmã Maria. Então o passe é uma troca de energias. O passe espiritual são fluidos, energias que a espiritualidade traz e usa o fluido da pessoa que está aplicando o passe também, o encarnado. Então são fluidos, energias do encarnado que se unem às energias espirituais da espiritualidade. Muitas vezes nós vamos aos médicos, fazemos exames, estamos adoecidos e nada é detectado nos aparelhos pelos médicos. Muitas vezes nós estamos com doenças espirituais. E essas doenças muitas vezes não aparecem nos exames. Mas aqui no centro, ou aí no nosso lar, no lar de cada um de nós podemos receber o passe espiritual. Vamos fazer uso do passe todos os dias. Vamos receber essas energias da espiritualidade a nos amparar, a nos socorrer, a nos ajudar. Vamos ouvir, nós temos pela internet o passe espiritual, tem um que a gente pode fazer de manhã, podemos fazer antes de dormir, podemos fazer quando estamos sentindo, precisando de energias. Então vamos nos conectar mais com a espiritualidade, vamos orar mais, vamos ligar com Deus, conversar mais com o nosso Pai. É como se o nosso Pai terreno, a gente não tivesse muito contato com Ele. O nosso Pai é um Pai bondoso, maravilhoso. Ele é educado, Ele é caridoso, mas nós não convivemos com esse Pai. E aí nós não aprendemos com o Pai, né? Então assim Deus é conosco na nossa vida. Se nós oramos, conversamos com Deus, ligamos com Deus, nós temos aquele Pai bondoso, amoroso junto conosco. É uma bênção.
E quando nós não oramos, não conversamos, não conectamos com Deus, nós somos aqueles filhos sem um pai, perdidos, desamparados. Então vamos orar todos os dias, de manhã, à noite, antes de dormir. Vamos orar durante o dia se for necessário. Vamos conversar com Deus, com o nosso Pai. Vamos falar com Ele, vamos pedir a sua ajuda. Ele virá nos ajudar. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, Maria de Nazaré, espiritualidade benfazeja, nossos anjos guardiões. Obrigada, meu Deus. Obrigada por todas as bênçãos recebidas nesta noite. E nos ajude, nos fortaleça, que o nosso coração a cada dia se fortaleça mais no bem. Que a nossa mente cada dia se fortaleça mais no bem, nas coisas positivas, nas coisas que ajudam-nos a evoluir e crescer. E em nome de Deus, em nome de Jesus, nós damos por encerrada a nossa reunião pública desta noite. Que assim seja, que a paz, que o amor envolva os nossos corações, hoje e sempre. Então vamos agradecer a presença de todos, né? As pessoas que aqui estão, do Facebook, que tenham um bom descanso, uma boa noite e que durante a semana vamos refletir no Evangelho de hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.